Hoje, 12 de dezembro de 1916, nós todos, a cidadania, abriu o jornal e está estarrecida. Nós recém saímos de um trauma violentíssimo, que foi o afastamento da ex-presidente da República, Dilma. E os seus correligionários diziam que era golpe. Mas as ruas e toda a população não tem partido. O nosso partido é o Brasil. E nós achamos que a partidocracia, os partidos estão protelando, estão prorrogando uma reforma política, eleitoral e partidária que já deveria ter sido feita, passado a limpo esse país, para podermos nós termos legitimidade para prosseguir com reformas e estabilizar o país que está instável. A democracia, a república, o constitucionalismo está em perigo. Hoje, num dia histórico, eu venho pedir, não da forma com que eu sempre tenho comparecido, através de vários impeachments, que fui o primeiro a entrar com o pedido de impeachment do Fernando Collor em 92, e de outros ministros, posteriormente, inclusive da presidente Dilma. Mas agora, pedir a renúncia expressa do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, professor de Direito Constitucional na USP, e de seus ministros. E a convocação de uma Assembleia Constituinte, se marcar uma Assembleia Constituinte e eleições gerais. Porque não há condições. Os jornais hoje, está aqui, o Odebrecht menciona 51 políticos. Temer reage, promete pacote econômico. O outro jornal, na mesma linha, Temer tenta reagir à delação da Odebrecht. Isso é uma vergonha, não temos condições. Eu não vou entrar com processo de impeachment porque eu não confio nas instituições, não confio. Todos os meus processos de impeachment bateram nas instituições como se eu tivesse atirado uma bolinha de papel e foram para o lixo. Agora, numa situação assim que nós já tivemos o affair semana passada do Supremo Tribunal Federal com relação ao presidente do Senado, que nós todos, é notório, de conhecimento notório. Agora essa espada de Damocles se levanta sobre a cabeça do presidente. Nós temos aqui, eu como professor, 35 anos de magistério jurídico, tenho que dar o meu testemunho como cidadão e como contribuinte. Nós temos aqui o livro Democracia e Pluralismo, do professor Angel Oquendo, que é meu amigo particular. Ele diz, está em espanhol, eu já vou traduzindo literalmente: a corrupção política faz com que o governo seja deficiente, não só funcionalmente, mas também desde a perspectiva de sua legitimidade. Quando o Estado é corrupto, o império da lei e da democracia sofrem. A capacidade comunitária de atuar conforme a sua legalidade e autonomia diminui. A comunidade honra a noção de legalidade quando implementa suas normas de maneira consistente e objetiva. É autônoma quando se dá a si mesma que a lei que obedece. A corrupção implica, por um lado, uma implementação arbitrária de normas vigentes e, por outro lado, a promulgação de normas que não refletem fielmente a vontade popular. Essa situação que nós nos encontramos. A literatura acadêmica esgotou as possibilidades, discutindo toda essa problemática. Nós temos aqui John Kenneth Galbraith com relação à economia e as relações que faz com o Estado e com a estrutura do Estado do constitucionalismo. E ele diz nesse livro, né, esse livro que é emblemático, esse livro que é exatamente o Estado amadurecido, o novo Estado industrial, John Kenneth Galbraith,
ele coloca exatamente a problemática exatamente o problema que está acontecendo com o Brasil, que o capitalismo evolui para um associativismo com o Estado Nacional, corrompendo os órgãos de poder, grandes empresas, até multinacionais, que corrompem os órgãos de poder, deturpando a vontade do poder soberano. Isso é tratado aqui em John Kenneth Galbraith já com antecedência. Reinhard Koselleck, em Crítica e Crise, ele coloca exatamente o problema da moralidade que está no artigo 37 da Constituição Federal, Constituição de 88, como os princípios basilares da República. E ele diz assim, citando Turgot: ao invocar a consciência humana e postular a subordinação da política à moral, Turgot inverte o fundamento do Estado absolutista, pois sua posição explicita o segredo da polarização entre o direito imoral e o direito da violência. Mas aparentemente ele não questiona a estrutura do poder externo do Estado. As leis devem valer por si mesmas. A legitimidade moral é, para assim dizer, o esqueleto político invisível sobre o qual a sociedade se ergueu. E é exatamente esse esqueleto invisível que tem se tornado visível nas ruas, cotidianamente, diuturnamente, desde 2013. Nós temos saído vestidos de verde, amarelo, todas as populações às ruas, para clamar por uma retidão, por uma transformação do poder. Mas as próprias instituições, os próprios órgãos de poder, pelas suas práticas dissolvidas, distorcidas, é que perdem a sua altivez moral para enfrentar com o rosto erguido as populações. Eu faço um apelo ao staff de governo, ao senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, e seus ministros, para que junto com o parlamento, se há um respeito de dignidade, uma consideração pela moralidade pública, é só este o apelo que eu faço, como Reinhard Koselleck identificou na Revolução Francesa e nas revoluções burguesas, a luta do povo que não tinha armas, mas erguia no seu brado e nas suas palavras a moralidade, como os velhos romanos, que identificavam na palavra candidato, cândida toga, a toga branca e pura, não enodoada, não conspurcada, não suja pela moralidade. As acusações são veementes, contundentes, feitas perante o Ministério Público, e elas devem se levar adiante. Então eu creio que neste momento grave da República, quando já algumas vozes clamam por intervenções militares e justificam isso na Constituição, para que não se chegue ao ponto de uma guerra civil ou de um problema mais grave com relação à economia e uma efervescência nos estados endividados, que nós já estamos vendo os funcionários, todas essas reformas sendo levadas em vista, porque nós não podemos trocar o roto pelo amassado. Nós não podemos trocar o roto pelo amassado. Qualquer suspeita invalida, cria problemas, e essas delações elas vão mostrar e vão levar o país para uma crise mais grave. Então eu faço um apelo a esses estadistas para que se tenha um pingo de consciência cívica com o povo, perante o povo, renuncie à presidência da República e junto ao Congresso Nacional convoque novas eleições e uma constituinte para que se faça uma reforma política profunda nesse país. Isso não é desestabilizar,
Isso é dar condições morais, éticas, um caminho para que nós tenhamos confiabilidade nas instituições, já que perdemos a mesma em face de denúncias tão categóricas, tão veementes e que nós vamos ver que vão levar ao mesmo tipo de sofrimento. Eu invoco ao senhor presidente da República, Michel Temer, que escreveu em 2 de novembro de 1997 um artigo que possibilitou uma mácula constitucional, que foi a reforma da reeleição para os executivos, que desestabilizou toda a República com a renitente indicação de membros para os cargos pelos que ganhavam os executivos. Eu invoco o mesmo poder político, não agora firmado no povo que pede. Humildemente, eu como professor, como contribuinte, como cidadão, como todos os outros, com 35 anos de magistério jurídico, como professor, como todos os professores sofridos que não estão recebendo seus salários, funcionários, eu peço ao presidente que coloque a mão na consciência neste momento atroz, que convoque o Congresso Nacional e que vocês assinem prazo para novas eleições, porque é possível com vontade política e o povo quer isto. O povo vai ser obrigado a sair nas ruas e vai sair sempre, sempre, sempre para desmontar todo esse problema que nós estamos vendo que está levando o país para um abismo. E nós precisamos salvar o país, porque as pessoas, as famílias necessitam trabalho, segurança jurídica, legitimidade das instituições, e nós estamos perdendo porque vocês que ocupam os cargos como órgão da nação, não têm dado o exemplo que a nação esperava que as instituições dessem para todo mundo. Não fomos nós que criamos todo esse caos. Foram a prática deletéria, dissolvida, distorcida dos órgãos de poder é que levaram a toda essa problemática. Então, eu solicito que coloque a mão na consciência e que, junto com o Congresso Nacional, assine a prazo para eleições gerais uma constituinte e reforma, esta é necessária, política, partidária e eleitoral, porque nós cremos todos, e o povo está dizendo isso, que nós não podemos ter um estamento, uma partidocracia separada, sendo mais iguais entre os iguais. Nós proclamamos a República em 1891, só que ela não foi implantada até hoje, e nós temos herdeiros de herdeiros de herdeiros, sangue azul, uma neomonarquia, que é essa partidocracia que está aí, que quando morre o político, seja na esquerda, na direita ou no centro, os seus descendentes se reelegem, sempre são os mesmos há anos. E os neófitos, os que começam a política, a carreira política, não recebem um tostão dos quistos das massas entronadas dentro dessas oligarquias partidárias que ocupam a República como se fossem capitanias hereditárias eternas. Eu peço, senhor presidente, renuncie, convoque o Congresso Nacional e, como no parlamentarismo, se dissolvam, se autodissolvam, porque não resta outra coisa senão adotar de forma enfática, de forma prática, uma posição parlamentarista para dar configuração moral, configuração ética, retilínea aos poderes da República, para assim se ter legitimidade para governar. A continuidade contra a moral, contra a República e contra os valores é uma ditadura civil e moral, eu digo, afirmo, e coloco em risco minha família, meu nome e tudo isso, eu afirmo. Cosquetane, Catilina, a botelha patente a nossa. Isso já foi repetido no Senado por Cícero, nas suas famosas catilinárias, abriu a primeira catilinária. Até quando, Catilina,
usurparás da nossa paciência? Até quando toda essa situação usurpará da nossa paciência, da paciência do povo? Nós não aguentamos mais. Eu peço que no recôndito da sua consciência, presidente, dos seus ministros, encontrem uma saída honrosa para vocês e principalmente para o Brasil, que está necessitando trabalhar nesse Natal, né? Que as perspectivas são péssimas. Muito obrigado.